Oi, meus amores, até aqui a Margarida apareceu depois de um mês e alguns dias longe aqui do YouTube. Eu vim fazer esse vídeo e contar pra vocês o real motivo que eu sumi aqui deste canal, tá? Criei o canal e mal criei e já sumi, tá? Mas tem um motivo e vou logo avisando, esse vídeo ficará um pouco mais longo. Já quer saber o motivo? Por que sumi? Então já curte esse vídeo. Para quem não me conhece, me chamo Darly Rodrigues, sou maquiadora profissional. E o propósito desse canal foi trazer para vocês, na verdade é trazer para vocês, propostas de maquiagens leves. Porém, esse não vai ser um vídeo de maquiagem, vai ser um vídeo de explicações porque eu sumi aqui deste canal, tá bom? Quer saber o motivo? Já curte, já comenta, já compartilha. Porque eu lhe garanto, esse vídeo será um vídeo muito emocionante. E será um testemunho. Como eu disse pra vocês, esse vídeo será um testemunho. E o testemunho será o quê? A minha relação com o meu pai, que já não está mais aqui. Para isso, eu dividi esse vídeo em tópicos. Então, o primeiro tópico será a minha infância em relação ao meu pai. Quando meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 2 a 3 anos de idade. E ele se separou da minha mãe, mas também se separou dos filhos, porque como ele tinha muito conflito com minha mãe, então preferiu evitar a ela e, em contrapartida, acabou evitando a nós, os filhos. Na verdade, éramos 8, né? Faleceu um, ficou 7, e eu sou a única mulher desses 6 homens. Então, eu era a única filha do meu pai. Ele se separou da minha mãe e se separou dos filhos. Então, eu fui rever o meu pai, eu tinha 11 anos de idade, por causa do meu irmão, que já faleceu também, que me levou até a casa do meu pai, que também já estava com outra pessoa. Aí eu revi o meu pai. Mas enquanto eu não revia ele, eu criava um pai totalmente diferente na minha mente. Um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai que estaria perto. Porém, isso ao longo do tempo foi se desconstruindo. Foi se desconstruindo por quê? Porque eu via as atitudes dele e realmente não se condizia com o que eu imaginava de um pai, tá? Então, aconteceu o primeiro momento. Eu cresci, eu fui criada com minha mãe só, ele foi muito ausente na minha vida. E esse pai que eu idealizei foi morrendo, foi se quebrando. E teve um momento que ele precisou de mim. No ano de 2007, meu pai sofreu um acidente. A minha mãe pediu pra mim simplesmente, Darlene, te arruma porque você vai pra casa do seu pai e ele está precisando de você. Então eu fui pra casa dele, ele já era, como eu disse, já era casado com uma outra pessoa. Mas eu estive lá com ele 2 a 3 meses. Ele sofreu um acidente automobilístico, né? Quase ele perdia o pé dele ficou bem pendurado assim, nesse corinho aqui, assim. Ficou pendurado, quase ele amputava. Mas ele não amputou, graças a Deus. Então eu fiquei com ele durante esses meses na casa dele, sofri, chorei a dor dele, vi ele emagrecer, vi ele se recuperar. Voltei para minha casa. No ano de 2012, eu precisei do meu pai, porque minha mãe faleceu. E nesse tempo eu estava fazendo faculdade, minha mãe que estava me ajudando a pagar. Eu trabalhava, mas o dinheiro não era suficiente para pagar, então eu dava uma parte, minha mãe me ajudava com a outra parte. E eu precisei do meu pai para ele me ajudar nessa parte, na parte financeira. E ele simplesmente disse para mim assim, que ele não tinha como me ajudar, que ele não tinha condições. Nesse momento, aquela ferida que foi construída na minha infância reabriu. Por quê? Porque eu vi o momento que eu precisei dele, ele virar as costas para mim. E aquilo realmente doeu muito em mim, doeu muito. Então eu cheguei e disse para ele assim, a partir de hoje você não tem mais filha. Me esqueça. Isso aconteceu em 2012. No ano de 2017, no início de 2017, a mulher dele já estava internada, né? A outra esposa dele estava internada. Estava na UTI. Meu irmão veio até a minha casa e disse assim, Darlene, a esposa de papai está internada. Ele está precisando de ti. Eu disse para ele, simplesmente assim, eu disse para meu irmão, eu não tenho um amor de filha por ele. Passou semanas, meu pai me ligou. 2 semanas, acho. 2 semanas, se eu não me lembro. Ele me ligou e disse, perguntou o que eu estava fazendo. Nesse tempo eu estava desempregada. E ele pediu que eu fosse até a casa dele. Eu não poderia ir no dia que ele me ligou, porque eu
como eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um casal de filhos, eu teria que ver com quem ficaria o meu filho mais velho. E a minha menina, que tinha 1 ano, eu levaria. Então eu disse, eu não vou nesse dia, que ele tava me ligando, mas eu iria no outro dia. E de certo que no outro dia eu estava lá na casa dele. Conversei com ele e ele disse pra mim que ele precisava de uma pessoa pra ajudar nas coisas de casa dele, porque ele tava todo tempo indo pro hospital, onde a mulher dele ainda tava internada na UTI. Tá. Então o que eu fiz? Eu decidi, então eu vou ficar aqui. Aí eu disse pra ele que eu estava desempregada, ele disse que ia me dar uma ajuda de custo e eu, em troca disso, eu ia fazer as coisas de casa para ele. Aconteceu o quê? No mesmo ano, em 2017, no dia, acho que 26, não lembro qual foi a data, a mulher dele veio a falecer. Ela estava na UTI internada, ela veio a falecer. Então, ele não tinha mais ninguém que cuidasse dele. Eu era a única filha mulher, os outros eram homens, então eu decidi continuar na casa dele com os meus filhos. Mudei toda a minha vida, trouxe meus filhos, matriculei meus filhos no bairro onde ele morava e segui minha vida. Porém, a minha relação com meu pai nunca foi de pai e filho. Sempre foi, ele sempre me via como empregada dele. Eu sempre fui a empregada dele. Por quê? Ele achava que por ele me pagar, eu teria obrigação de fazer tudo que ele me mandava fazer. Pela nossa relação ser tão difícil e ele não conseguir me ver como filho, eu não consegui demonstrar carinho nem atenção por ele, porque eu não recebi isso dele, então não tinha como eu dar. Então a gente não pode dar o que a gente não recebeu, não é isso? Pois é, eu não conseguia dar o que eu não recebia. E a ferida ainda continuava aberta. A ferida ainda continuava aberta. Então, nossa relação foi muita briga, muitos conflitos. Nós tivemos uma briga muito feia. Uma das nossas brigas feias. Ele chegou a me bater na frente dos meus filhos. Eu fiquei com muita raiva, com muito ódio. Falei muita coisa pra ele e disse que eu não voltaria mais na casa dele. Meu irmão estava morando no fundo da casa dele, então, que era um quartinho. Eu saí de dentro da casa do meu pai e fui lá pra casa do meu irmão. Ainda estava na casa do meu pai, porém lá dentro do quartinho que meu irmão morava. Então, tava lá. Fiquei 2 ou 3 dias lá. Antes disso, veio pastor, veio psicólogo, veio pastora conversar comigo, orar e pedir para que eu continuasse, porque meu pai precisava de mim. Só que eu estava com muita raiva, com muito ódio. E eu não queria voltar atrás. Porém, o Senhor foi começando a tratar. E um dia depois, na verdade foi um dia, não foi nem 2 dias. Um dia depois, o ódio, o rancor, a ira, a raiva, já foi tudo tirado do meu coração. Meu coração ficou limpo. E 2 dias depois, meu pai veio me pedir perdão. Ele veio até a casa do meu irmão, nesse quartinho, e bateu e me chamou. E me pediu perdão, eu pedi perdão pra ele, e nós voltamos. Eu voltei pra dentro da casa dele. Daí por diante, a nossa relação melhorou um pouco. Nós começamos a tentar ter uma relação realmente de pai e filho. E veio, no final de 2017, ele precisou se internar. Por quê? Aquele mesmo pé que em 2007 ele sofreu um acidente, ele, como era diabético, o pé dele inflamou, infeccionou, ele teve que ser internado e teve que amputar o dedão. Eu estive com ele também, sofri, chorei, ele lutou muito para ele não ser amputado o pé dele, ele lutou. Mas, graças a Deus, ele saiu. Dessa ele saiu. Voltou para casa, eu voltei com ele para casa, eu passei 3 meses com ele, alguns dias dentro do hospital, do mês de novembro de 2017 até o mês de fevereiro de 2018 eu estava com ele dentro do hospital. Ele teve alta, nós voltamos para casa. Lá na casa dele, eu cuidei dele, eu fiz as coisas que eu estava fazendo para ele, que eu estava fazendo no hospital, agora eu voltei a fazer em casa. Cuidei dele. E a nossa relação ainda estava melhorando. Porém, ele se recuperou. E ele achou-se independente, não precisava mais de ninguém. Então, nossa relação novamente piorou. Tivemos outra briga, outra discussão, porque como eu entendia que ele precisava me ver como filha e não como empregada, ele me via apenas como empregada e isso me doía muito. Teve um momento em que eu tive uma discussão muito feia com ele pela manhã e eu decidi sair de dentro da casa dele, no ano de 2019. Eu passei o resto do ano de 2018 todo com ele, só que no ano de 2019 a gente tivemos uma briga muito mais feia. Eu decidi sair de dentro da casa dele com os meus filhos. Dessa vez eu saí realmente da casa dele.
arrumei todas as minhas coisas, arrumei as coisas dos meus filhos, chamei um carro e fui embora da casa dele e voltei para minha casa. Não olhei para trás. Passei um ano sem falar com meu pai. Um ano sem falar com meu pai. No ano de 2019, eu não falei com meu pai. No ano de 2020, eu decidi que eu queria voltar a falar com meu pai. E pedi que o Senhor começasse a tratar no meu coração. Eu já não tinha raiva, eu não tinha ódio. Nesse tempo eu já orava por ele, já pedia que Deus abençoasse a vida dele. Porque mesmo que eu não consigo ter raiva de ninguém, eu não sei. Não sei como é isso, mas Deus me traz até assim. Ele não deixa eu permitir. Meu coração não enche de raiva, não enche de ódio. Pode ser aquele momento, mas depois passa. Voltei para minha casa no ano de 2019. Vivi minha vida como eu podia viver. Vivi normal com meus filhos. Trabalhei. Fui sustentada com Deus. Fui sustentada e sou sustentada por Deus até hoje. Quando foi em 2020, eu queria voltar a falar com meu pai, porque eu não queria passar mais um ano sem falar com ele, mesmo porque o ano de 2020 foi o ano que começou a pandemia, e como ele tinha doenças crônicas, ele era diabético, hipertenso e cardíaco, ele tinha muito risco em pegar o vírus. Então, eu pedi para o Senhor que ele tratasse, que eu tivesse coragem de voltar a falar com meu pai, porque perdoar eu já tinha perdoado, porém, o meu psicológico não estava preparado para enfrentar ele. Então, quando foi no Dia dos Pais do ano de 2020, eu fiz um vídeo, mandei pro meu pai, pedindo perdão para ele, por não ser a filha que ele queria que fosse, e dizia que eu também para ele pelas atitudes dele. Certo? Voltamos a nos falar. Eu não ia para casa dele todo o tempo, eu ia esporadicamente, eu conversava com ele por WhatsApp, e se falava por ligação. Quando foi no ano de 2021, este ano, no mês de março de 2021, uma amiga nossa que eu fiz lá no bairro onde ele morava, me ligou e disse: Darliene, teu pai está doente, tá precisando de você. Eu não fui também no mesmo dia que ela me ligou, porque eu tava fazendo um bolinho pro meu filho aqui de aniversário, era aniversário do meu filho. Então, eu fui no outro dia, no domingo. Então, eu fui pra casa. Chegando lá, realmente ele tava doente, tossindo muito. E já eram os primeiros sintomas do vírus, do Covid. Então, eu peguei e disse pra ele... Eu fui com meu irmão nesse dia na casa dele. Se o meu irmão pegou o carro e nós fomos buscar ele. Disse assim: eu vim lhe buscar pra você ir pro hospital. Vambora, arrume suas coisas. Aí ele pegou o documento dele e eu fui pro hospital com ele. Nesse dia eu passei o dia todo com ele no hospital, porque nós fizemos o exame. Ele tava só tossindo e nós fizemos o exame. No exame deu, no final do dia, eu saí de lá, era 5 horas da tarde do hospital com ele. No exame deu que ele tava com início de Covid, o pulmão dele tava com 25% de comprometimento. Tá, isso foi num domingo. Segunda-feira minha filha teria que ter aula, e ela, aula online, era num colégio que eu lutei muito para conseguir a vaga, e glória a Deus eu consegui. E eu fiquei desesperada, porque eu não podia deixar minha filha perder a aula, porque senão ela podia sair da escola. Então, mas graças a Deus o Senhor mostrou uma pessoa que pôde acompanhar ela. Mas eu decidi novamente ficar na casa dele. Nesse tempo, eu também me separei dos meus filhos. Em 2017, eu me separei dos meus filhos, entre aspas, porque minha filha foi pra casa da avó e meu filho ficou comigo lá na casa do meu pai. Só que agora, nessa época, no ano de 2021, que eu precisei ficar com ele, eu precisava ficar sozinha, só eu e ele dentro da casa. Então eu tive que realmente me separar dos meus filhos. A minha filha eu deixei na casa do pai e o meu filho eu deixei na casa da outra avó dele. O que aconteceu? Me isolei com meu pai na casa dele, cuidei dele da forma que eu podia cuidar, da forma que foi indicada para me cuidar, dei as medicações que ele precisava. Porém, 5 dias depois ele piorou. Eu precisei levar ele para o hospital. Ele entrou dentro do hospital com a saturação dele muito baixa e ele foi direto para o balão de oxigênio. Ele teve que ficar no hospital internado. Então, como era o Covid e não podia ficar só porque ele já era idoso, não podia ficar só, eu tive que ficar isolada com ele dentro do hospital. Eu fiquei 9 dias com ele isolada dentro do hospital. Ele estava todo o tempo com balão de oxigênio, e como ele era cardíaco, hipertenso, diabético, essas doenças eram tudo
o Covid piorava cada dia mais. Piorava essas doenças, né? Ele atacava essas doenças. Então, o meu pai teve crises. Em uma das crises que ele teve, eu vi o meu pai desistindo da vida. Ele dizia assim: filha, eu não tô mais aqui, eu já morri. Nesse momento eu percebi que meu pai não sairia mais daquele hospital. Nesse dia chamaram o psicólogo para mim e disse: não, isso é da doença. Eu sei, meu pai não sai mais daqui. Foi dito e certo. Ele teve a primeira crise dele, passou, depois ele teve outra crise, passou novamente. Uma noite antes dele morrer, ele teve essa crise mais forte, que eu não consegui dormir, ele não deixava eu dormir, então eu fiquei ao lado dele, orando com ele, chorando com ele, cantando com ele, entregando a vida dele na mão de Deus. Mas eu já tinha certeza que ele não sairia dali, porque o Senhor já tinha tratado no meu coração. No outro dia, ele passou muito mal, fez um exame de coração, mas ele estava muito agitado, ele era muito nervoso, muito ansioso. E o Covid descompensou tudo. Ele teve quase uma parada cardíaca lá dentro da enfermagem onde eu estava. Eu precisei gritar para que as pessoas pudessem tirar ele de lá, porque como não tinha mais UTI no hospital, ele quase morreria lá naquela enfermagem onde a gente estava. Ele foi para outra sala, lá eles tentaram fazer um procedimento, mas infelizmente meu pai não suportou e acabou falecendo. Eu já sabia que ele não ia sair, como eu disse para vocês, que ele não ia suportar. E ele acabou falecendo. Tive o impacto da morte dele, porque, cara, eu sou ser humano, então eu tive o impacto dele, mas eu sabia que era a vontade de Deus que tinha que ser cumprida. E aquele momento onde eu estava com ele naquele hospital, eu entendi que era o Senhor precisava tratar comigo e com ele, não poderia ser com outro filho. Porque dentro daquela relação entre eu e meu pai, a mais ferida entre os filhos, fui eu. Eu sofri a dor dele, eu chorei junto com ele, eu idealizei um pai que não existia, eu fui descobrir o verdadeiro pai que eu tinha. Um pai que nunca foi amoroso, um pai que nunca foi atencioso, um pai ausente, um pai que nunca foi presente na minha vida. Isso tudo eu sofri. E o Senhor sabia da ferida que eu tinha na minha alma, e Ele precisava tratar comigo e com meu pai. E eu entendi naquele momento. Aquele ciclo precisava ser fechado. Era o meu ciclo com o relacionamento do meu pai. Meu pai morreu, eu fiz tudo o que eu podia fazer por ele como filha aqui nessa terra. Eu tenho a plena consciência de que eu realmente honrei o meu pai. O que eu fiz, o que eu podia fazer por ele. Quero agradecer a todos que ficaram até aqui, assistiram esse vídeo, assistiram esse testemunho, que foi realmente como foi a minha relação com meu pai dos seus últimos dias de vida, que eu glorifico a Deus, eu não fiquei tão triste porque eu sabia que era a vontade de Deus, precisava ser cumprida. Eu agradeço a Deus por Ele ter permitido eu passar os últimos dias de vida do meu pai ao lado dele, porque eu sei que isso foi permissão de Deus. Como eu disse para vocês, o tratar precisava ser eu e o meu pai, porque eu era a única ferida. Eu fui a mais ferida de toda a relação. E quero agradecer a vocês que assistiram o vídeo até aqui. E se você tem uma pessoa ou tem alguém que esteja passando por uma situação assim, com sua relação com seu pai ou com sua mãe, não sei, compartilhe esse vídeo. Talvez eu possa ajudar ela de alguma forma. Dizer para ela quanto foi difícil estar ao lado dele. Porém, eu sou grata por ter estado ao lado dele no momento que ele mais precisou. Quando eu precisei dele, ele virou as costas para mim. Mas quando ele precisou de mim, todas as vezes que ele precisou de mim, eu estava do lado dele. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos pagar o mal com o mal. O que você planta, você colhe, tá? Então, eu agradeço a vocês por ter assistido até aqui. Curte, compartilha e eu voltei pro YouTube, tá bom? Esqueci de dizer isso pra vocês. Eu voltei aqui pro YouTube. Curte, compartilha esse vídeo bastante. Beijinhos. Até o próximo vídeo.